Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Está tudo bem? Olha, hoje eu quero trazer um tema, um assunto, né? Pois é, pessoal, é assim, eu tenho vários unboxings que eu trouxe para o canal, falando de alguns projetores, inclusive, não lembro exatamente, mas eu não enfatizei muito sobre algumas telas que eu vinha usando, né? Algumas telas que eu vinha usando para determinados projetores, sem contar que muitos exemplos que eu dei foram com as imagens projetadas numa parede branca. Mas hoje eu quero trazer um assunto justamente porque foi algo que vocês mais comentaram num dos meus vídeos sobre projeção. Vídeo no qual eu falo do meu novo projetor da Hisense. Na verdade, estava mais relacionado ao fato do projetor ser um triple laser, tendo em conta aqueles problemas de laser spectrum. Enfim, algumas pessoas não se sentiam muito confortável com este. Eu não digo um problema, né, pessoal, mas esse pequeno detalhe. Porque alguém que compra um projetor nessa categoria, se calhar um pouco mais exigente do que as pessoas que optam mais por questões mesmo de possibilidade, optam por projetores mais baratos de entrada. Mas, basicamente, o que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, é a minha experiência, tanto com os projetores mais simples que eu trouxe para o canal, como este que eu tenho atualmente, que é meu projetor principal, e as telas que eu usei, na qual eu poderia, de repente, recomendar ou, de repente, dar um feedback para que vocês, sei lá, possam ter alguma referência, né? Caso alguém esteja na dúvida de qual tela adquirir, caso alguém queira entrar neste mundo de projeção e queira saber um pouco mais acerca mais dessa interação projetor e tela. Mas enfim, sem mais rodeios, pessoal, eu gostaria de falar o seguinte. Eu lembro que nos projetores mais simples que eu tinha, pessoal, eu já usei uma tela, já usei parede, já projetei numa parede branca, já usei uma tela Salange cinza, usei também uma tela, a dita tela ALR, né? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tinha um projetor que era o Wimius. Não estou vendo agora a referência dele, mas eu vou deixar sempre a referência descrita aí para vocês. Eu tinha um Wimius que aparentemente ele tinha menos lumens comparado, por exemplo, com o Yaber K2S que eu tenho. Mas por alguma eventualidade, aquela tela Salange cinza funcionava muito melhor do que funcionava muito melhor com o Wimius, que é um projetor que supostamente tinha menos lumens, do que o meu Yaber K2S. Não sei exatamente porquê. E já acrescento a vocês também o seguinte, pessoal, eu não sou um expert, digamos, no ramo de projetores, mas eu quero passar para vocês a minha experiência e também alguém que, de uma certa forma, antes de montar os seus, digamos, no caso, montar o meu cinema em casa, eu vinha fazendo algumas pesquisas e tal, e essa interação que você tem adquirindo alguns produtos, você vai aprendendo também com o tempo. Mas então é isso, por incrível que pareça, um projetor que tinha até mais luminosidade não se saiu muito bem com aquela tela, comparado com o outro que, na teoria, né, pelas especificações, dizia ter menos lumens. Este é um ponto. Outro ponto também que eu gostaria de enfatizar para vocês é com relação ao meu projetor atual. Bem, quanto ao meu projetor atual e a tela que eu uso, pessoal, uma das, digamos, recomendações, na verdade, que é passado para este projetor é justamente o fato de você não usar como a tela, não ser recomendado usar como a tela ALR. Sendo assim, e assim, é questão de também, assim, quando a gente tem um canal maior e tem um pouco mais de recurso, podemos trazer vários produtos para testar, para passar, digamos, passar mais especificações e passar algo mais concreto para vocês. Mas o que eu posso passar a vocês é justamente a experiência que eu estou tendo, e olha que eu já estou com esse projetor há quase um ano, basicamente. Inclusive, posteriormente devo trazer um vídeo falando qual foram minhas impressões usando esse projetor praticamente há um ano, quase como se fosse uma TV, porque ele está na minha sala de estar.
Mas enfim, então assim, eu adquiri uma tela, supostamente ela, não digo que ela é totalmente branca, mas também está longe de ser uma tela de alto contraste, uma tela cinza ou desses padrões assim. E essa questão que o pessoal muitas vezes coloca de laser spectrum, ou eu que, digamos, não tenho muito bom olhar para esses tipos de coisa, mas eu particularmente, pessoal, acho esse projetor um dos que mais aproxima a uma imagem de TV. Ele tem umas imagens assim, por mais que ele não seja um dos projetores nessa categoria que tenha mais lumens, mas em termos de vivacidade das cores, tonalidades frias e tal, ele para mim é um dos projetores que mais se aproxima à imagem de uma TV. Estou falando de projetor frontal, não estou falando de projetores de ultra curta distância. Então é um projetor que para mim apresenta mais cores que você vai poder sentir como se fosse tipo assim, eu estou vendo uma TV. Então, tipo, essa questão que eu vi até pessoal nos comentários, alguns falando que eu preferi, por exemplo, um Dangbei Max Pro, até inclusive a versão mais recente, que é também Dangbei, que agora eu não estou vendo a referência, que vem com algumas atualizações, já traz um sistema operacional, um Android já atualizado. Projetor bem completo, na verdade, e projetor a laser, só não um triplo laser. Eu vi muita gente falando, eu precisei trocar porque aquela questão do laser espectro laser espectro estava me incomodando, não sei lá que e tal, enquanto o Dangbei tem umas cores mais realistas e tal. Olha, eu tive a possibilidade de conferir o Dangbei Max Pro. Ele de fato tem mais brilho, mas em termos de vivacidade de cores, pessoal, eu digo sinceramente, pessoal, não é a mesma coisa. É claro que tipo, são projetores que qualquer um dos dois que você vem adquirir, você tá muito bem servido. Quando a gente começa a nivelar assim por categoria assim mais acima, são poucas as diferenças que a gente pode dizer que tipo assim, olha, isso aí não serve. A não ser que você seja mesmo entusiasta, alguém que é muito criterioso no que diz respeito a detalhes assim. Mas é isso que eu posso garantir para vocês, pessoal. Em termos de vivacidade de cor, pessoal, é um dos projetores que para mim mais se aproxima a uma TV. Sendo que eu particularmente uso ele na minha sala de estar, entendeu? Inclusive, também nos próximos vídeos eu pretendo trazer um conteúdo descrevendo um pouquinho mais como é que foram como é que foram as montagens que eu fiz na minha sala para se adequar a um projetor, todas as adaptações que eu fiz na minha sala para poder instalar um projetor, enfim, alguns outros detalhes que eu pretendo trazer no outro vídeo futuro. Mas basicamente é isso. Eu quero inclusive ver aqui com vocês. Vou passar mais assim as especificações da minha tela, né? Eu lembro da última vez que eu falei dela, simplesmente fiz um vídeo assim superficial, mostrando só a marca e tal. Mas eu vou pegar aqui algumas especificações que está inclusive no site que eu comprei, que eu adquiri, que é o site da Amazon. Pois é, pessoal. Esta é exatamente a tela. Inclusive, pessoal, ele está num preço bem razoável comparado com a época quando eu adquiri. Não sei exatamente por que tá tá nesse preço, deve ser alguma promoção ou algo assim, mas está num preço muito bom. Não vou lembrar exatamente quanto eu paguei, mas estava mais para aqui, estava mais para uns 150 euros, para aí mais ou menos aproximadamente. Pois é, uma tela dessa de 110 polegadas, que é que eu uso, né? A marca é Vevor. E ele tem aqui algumas especificações, né? Aqui diz que é uma tela para ser montada na parede e tal, né? Ela vem com, digamos, a estrutura dela vem toda desmontada, né? E é muito fácil de montar, basicamente. Vocês podem ver aqui, esse aqui até mostra algumas referências de como é que é. Exatamente como está aqui, não muda muito. Exatamente como está aqui. Isto aqui por acaso não, deixa eu ver se mostra aqui mais algumas especificações.
Mas por acaso não. Ela é fácil de montar e tal. Mas eu queria passar para vocês o material dela, né? Pois é. Material PVC alumínio. É um material que eu não estou vendo assim muito bem como descrever para vocês, mas ele não é um tecido. Claro, obviamente não é um tecido. Porque até mesmo quando a gente opta por... Inclusive era uma das minhas ideias inicial, montar próprio uma tela de zero, comprar um tecido apropriado, né? A ideia inicial justamente é fazer uma tela de raiz, comprar ali alguma estrutura mesmo de madeira, coisa e tal, e montar uma tela que fosse personalizada para o espaço que eu tenho. E resumidamente assim é isso, pessoal. Eu uso uma tela branca. A minha parede, por acaso, o espaço não é o mais ideal, porque a gente sempre recomenda que a tela, pelo menos quando é dessa tonalidade, que esteja uma parede um pouco mais escura, para realçar mais realçar mais o brilho, né? Não sei, refletir menos as luzes. Porque nitidamente você vê que em algumas situações algumas luzes são, digamos, refletidas na parede e tal, mas são coisas que eu falo o seguinte, por minha experiência, pessoal, são coisas que não me incomodam. Então, se você não for uma pessoa muito criteriosa, uma pessoa muito, sei lá, que tenha muito... se foca muito em pequenos detalhes, quer mesmo uma perfeição, eu acho que também não vai te incomodar. Então, basicamente, foi essa tela que eu adquiri. Ela é um material que permite limpeza, mesmo com um material úmido, um pano apropriado úmido, para você poder limpar poeira ou tirar mesmo alguma mancha, uma coisa assim. Ele vai possibilitar esse tipo de limpeza. Então, pessoal, de forma resumida, assim, essa questão de laser espectro, que dizem que projetor triple laser tem por hábito, ou se calhar o projetor, este projetor em específico, olha, é uma coisa que eu basicamente digo a vocês, sinceramente, tanto eu como as pessoas que já puderam ver imagens, filmes ou coisa e tal, nunca vi alguém comentar que tipo, tá alguma coisa estranha, tá com uma cor estranha, ou tá com algum reflexo estranho. Então, se calhar eu teria que ter testado algum outro produto com, sei lá, uma capacidade muito superior para que eu possa sentir assim uma diferença muito relevante. Tirando isso, pessoal, acho que tá no padrão, pessoal, tá no padrão. Inclusive, olha, tá aqui, essa é uma das telas, uma das telas que eu uma vez adquiri. Só que essa tela eu adquiri e depois eu devolvi porque ela não me agradou. Ela, em princípio, assim, nas imagens parece tudo muito legal e tal, mas quando você monta a estrutura ela não é totalmente sólida, sabe? Fica assim um bocado dobrada e tal, umas coisas. Então eu optei por devolver e adquirir mesmo aquela tela que eu estou usando atualmente. É isso, pessoal. De forma resumida, é isso. Basicamente para passar um feedback para vocês. Como é que é a experiência de usar um projetor e quais as telas seria assim recomendável para o uso de um projetor nesse padrão. E algo também que eu tenho que realçar para vocês é que é o seguinte: se você tem um projetor de pouca luminosidade, não adianta usar numa tela de alto contraste, pessoal. Vai sempre dar aquela sensação de tipo assim, nossa, isso tá um bocado fosco. Você vai estar ali a mexer no brilho para ver se aumenta o brilho e tal, e não vai aumentar. É preferível usar uma tela que tenha uma tela branca mesmo, entendeu? Uma tela branca. Eu acho que esse é o meu ponto de vista, o que eu acho. Uma tela branca, você vai perder um pouquinho assim no que diz respeito ao contraste, mas você vai ter muito mais luminosidade em termos de projeção. Agora, caso você tenha um projetor single laser frontal que tem uma luminosidade considerável, acima de 1500, 2000 ANSI lumens, aí sim você pode optar por uma tela de alto contraste, que você vai poder usufruir mais de todo o potencial que o projetor
pode entregar. Eu uso uma tela, como eu já disse para vocês, que não é totalmente branca, mas também não tá longe de ser uma tela, não sei se é bege, não sei muito bem dizer, mas branca, totalmente ela não é, né? Aquela não é igual uma Salange branca, por exemplo. Mas o que ela me entrega, o que eu tenho ali, pessoal, basicamente estou bem satisfeito. Beleza, pessoal? É isso. É um vídeo que eu gostaria de fazer e partilhar com vocês, a experiência de poder escolher uma tela adequada para um projetor que você tenha, que no caso que eu tenho, né? Para que vocês possam talvez ter como referência qual tela vocês poderiam escolher. Beleza, pessoal? Então, fiquem bem e a gente se vê em breve. Fui!